Gente, hoje nós vamos falar sobre o sabotador insistente. Primeira dica sobre esse sabotador: você gosta muito dele. O bichinho, ele sabe jogar um charme e ele te conquistou. Então, a maior dificuldade é você perceber que ele não é seu amiguinho, que ele é seu inimigo, tá? Então, as pessoas que estão sendo vítimas desse sabotador, elas vão falar, mas é ótimo ser assim. Eu adoro ser assim. Nossa, as coisas funcionam muito bem. Né? Se todo mundo fosse como eu, o mundo estava salvo. Era só fazer do jeitinho que eu faço que estava tudo certo. Ou seja, a maior dificuldade do processo, no processo de coaching, é a libertação da pessoa do sabotador insistente. Porque, nossa, eu penso no amor envolvido ali. Aí vocês vão entender por quê. O insistente, muitas pessoas conhecem ele como perfeccionista. Tá? Inclusive, não sei se você já fez isso, você sabe de alguém que já fez isso, mas muita gente, inclusive, quando pergunta, me diz uma qualidade sua, ela fala perfeccionista. Como, tá vendo? Como ela realmente acha que eles são best, né? São amigos inseparáveis e é bom, e ele é um parceiro legal seu. Ela chama o perfeccionismo de qualidade. Por quê? Porque ela acha realmente que aquilo é uma qualidade, que acha que o resto do mundo é desleixado, é desorganizado, é uma bagunça. E só ela, né, só pessoas como ela que realmente mantém a ordem. O mundo só funciona porque existem pessoas assim. Tá? Então, o ego, junto com o perfeccionista, são inseparáveis, amigos assim, tipo, de longa data, tá? Só perguntar, se já compartilhou live? Já chamou seus amigos pra gente falar sobre isso hoje? Então, chama aí. Então, vamos falar do insistente, perfeccionista. Primeira coisa, eu quero dizer pra vocês, né? Já pra ir quebrando essa ideia de que, nossa, mas ele é muito bom, que bom que eu sou perfeccionista. Existem valores na nossa vida e existe o sabotador. Né? Valores são características, são princípios que você aprendeu ao longo da vida, que você tomou para você como verdade e aquilo faz parte de você. Tá? E existe um valor que se chama excelência, fazer tudo com excelência. O valor da excelência é uma coisa. Lembra que a gente está falando todas as noites das nossas lives que sabotagem é quando passa do bom? Tá? Então, assim, quando você gosta de fazer as coisas bem feito, quando você coloca excelência em tudo que você faz, isso é um valor, isso é um princípio teu. Vira sabotagem quando isso começa a te prejudicar. Você não consegue conviver com pessoas que são diferentes de você. Você se implica com pessoas que pensam diferente, que não conseguem fazer na mesma velocidade que você. Então, assim, quando que a gente percebe que é o sabotador insistente que está atuando? Porque não é que você quer excelência, mas pessoas lentas te irritam. Pessoas lentas te deixam assim, nossa, meu Deus, acelera aí, meu filho, acelera. Ou pessoas que estão fazendo de qualquer jeito, sabe? Tá cortando um papel e você vê assim que tá cortando um pouquinho fora da linha. Você já começa a falar assim, meu Deus, vai ficar feio. Daqui que eu faço. Então você começa a se sobrecarregar, ou seja, esse sentimento de fazer as coisas com excelência passa do ponto bom e começa a te prejudicar. E a gente vai hoje falar então sobre essas características que você vai ver que está te prejudicando, tá? Então pensem que é no nível máximo, no nível alto, no nível elevado que ele vira sabotagem. Quando é num nível bom, que faz você fazer as coisas com excelência, mas não te prejudica, não prejudica as pessoas ao redor, não é sabotagem, é valor, é princípio, né? Combinado? Todo mundo entendeu isso? Essa diferença? Assim como o de ontem, que foi o hipervigilante, existe o valor da segurança. Tá? Então, quando que a gente percebe que a sabotagem que o sabotador vigilante está atuando? Quando passa do bom.
Quando a pessoa começa a ter pânico de tudo, ter ansiedade até com coisas simples. Por isso que os exemplos que eu fui usando ontem foram tipo, de comprar pão. Se para comprar pão você tem, né, que fazer toda aquela logística, pensar em plano A, plano B, plano C, passou do bom, passou daquilo que é confortável, daquilo que faz a tua vida girar. Então, o valor de segurança é uma coisa, você é uma pessoa que gosta de ter as coisas mais seguras, mas passou do bom é sabotagem. Então, hoje, valor de excelência é um valor. É bom, a pessoa gosta de fazer as coisas bem feito. Mas passou do bom é sabotagem. Olha lá, chegou. Hashtag 5, né? Hoje já, Joyce. E quem que é novato? Quem que vai colocar a hashtag 1 aí, hoje? Tem algum novato? Uma pessoa que não sabe nem quem é essa pessoa tagarela que tá falando aí, nem sabe o que é sabotador, não sabe do que tá acontecendo e já chegou no número 5, né? Então, contar para vocês, para os novatos, que a live fica no Instagram durante 24 horas. A de ontem ficou só um pedaço, porque eu não conseguia colocar 2 lives. Até perguntei para um amigo meu, mas não tinha como. A gente ontem falou demais, né? Nossa live de ontem foi muito grande. Então, eu tenho que editar, tenho que colocar as 2 juntas para mandar para o YouTube. E num vídeo só. Então, a de ontem ainda não está no YouTube, mas todas as outras já estão. Então, se você perdeu a 1, perdeu a 2, perdeu a 3, elas estão lá. Só a 4, que foi a de ontem, não está lá ainda, tá? Mas a do esquivo está lá, prestativo. Então, só no tal do vigilante, ok? Mas a de hoje também, se a gente conseguir terminar em 1 hora, eu subo hoje ainda ela, ok? Então, se você ainda não assinou meu canal do YouTube, hello, se você ainda fazer isso, porque eu tô mandando pra lá os vídeos, então você pode assistir de novo, você pode compartilhar com pessoas que não têm Instagram, você pode mandar para elas assistirem e elas vão poder também, né, ser beneficiadas depois com o nosso material, que vocês estão me ajudando a fazer. Lembra que live legal é a live que você compartilha comigo, que você interage comigo, que você fala comigo, que você manda coração. Lembra? Então, insistente. Quem aqui já falou isso de eu sou perfeccionista? Quem aqui já usou essa frase? Ninguém faz nada certo. Quem aqui pensa assim que nunca tá bom? Vai fazer uma coisa, faz 5 vezes e não tá bom. Nunca pede ajuda pro outro, sempre fala assim, não, deixa que eu faço. E ainda pensa assim, não, melhor eu fazer do que ficar pedindo pros outros e sair tudo errado, eu ter que consertar depois ainda. Né? Então, aí já começam já a se denunciar aí, tá? Então, já são indícios de que pode ser que o sabotadorzinho insistente tá aí, que é o perfeccionista. Lembre-se que pode ser também só a excelência, mas se tá te prejudicando, se isso faz você se sobrecarregar, é sabotagem. Então, o que acontece, né? A frase nunca tá bom tá sempre na vida dela, ok? Fez alguma coisa, todo mundo veio, te deu parabéns, nossa, que legal que você fez isso. A pessoa falou assim, não sei, acho que eu não gostei, acho que eu tinha que ter feito de outro jeito. Nossa, todo mundo elogiou, mas ela ainda acha que não tá bom. E assim, de verdade ela não acha que ficou bom, tá? Então pensa nisso, não é porque ela tá só ali de falsa modéstia, não. Ela, no coração dela, ela realmente acha que poderia ter sido melhor, ok? Então, esse é o insistente. Ou alguém fez por ela, então pensa assim como ela se cobra muito, ela cobra muito do outro também. Então, tudo que o outro faz, ela sempre pensa que ela poderia ter feito melhor. Às vezes, o outro ainda está fazendo e ela já olha e já fala, nossa, se fosse eu estaria fazendo assim, 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 assim. Nossa, como é que ele teve coragem de falar isso? Acho que ele tinha que ter falado assim, sabe? Então, a pessoa tá ali, às vezes, numa palestra, né? Ou eu tô falando aqui agora, aí você fala assim, nossa, mas ela repetiu isso de novo. Ai, nossa, eu teria falado assim. Ai, por que ela não falou desse jeito, sabe? Você já começa a arrumar do seu formato tudo que o outro faz. Você tem muito problema para delegar, porque parece que tá tirando um pedaço seu,
uma atividade assim, se você tiver que passar uma atividade para outra pessoa, parece que tá tirando um pedaço teu. Gente, eu vou confessar, o insistente, ele atuou na minha vida durante muito tempo, tá? Hoje eu percebo que o controlador, que é o que a gente vai falar no outro dia, era mais forte do que o insistente, tá? Então, assim, é mais o controlador, que eu quero ter todas as coisas na minha mão, então esse é um outro sabotador. O insistente, ele acaba assumindo, não é porque ele quer o controle, é porque ele acha que o outro não vai fazer bem feito, tá? Então, ele pensa assim, deixa eu fazer, não é porque ele quer o controle, é porque ele quer o resultado. Ele quer a perfeição e ele acha que ninguém vai fazer perfeito, que ninguém vai dar conta de fazer do jeito que ele faria, do jeito que ele quer que faça. Então, às vezes, alguém trabalha com ele anos e mesmo assim ele só delega algumas atividades que ele julga mais fáceis, que a pessoa não vai errar, né? Porque isso é uma característica muito grande do sabotador insistente, sempre acha que o outro vai errar, que ele não está pronto ainda para fazer aquilo. Ah, não, ele é muito novo ainda, né? Só tem 15 anos de empresa. Ah, não, deixa que eu faço, eu tenho mais experiência no assunto. Então, ele acaba se sobrecarregando, não é pela necessidade do controle. Então, a gente precisa falar sobre isso bem diferente, porque a gente vai falar sobre o controlador. Então, não é por eu que tenho que ter tudo na minha mão, é porque eu acho que o outro vai fazer errado. Ficou claro essa diferença? Vocês não estão falando comigo. Vocês não estão interagindo. Então, eu não sei nem se está travado o negócio aqui. Vocês estão aí? Estão vivos? Não? Morreram. Desistiram. Opa, surgiram os corações. Opa, tem gente viva. Então tá bom. Mas não tá travando, gente? Ah, agora saiu um monte de coração aqui. Não tá travando? Vocês estão entendendo que o perfeccionista, o insistente, ele assume muitas atividades, não é pela necessidade do controle, é por achar que o outro vai fazer errado, tá? Então, ele se critica muito, ele sempre acha que ele poderia ter feito melhor. Não tá travando mais, é isso? Ele sempre acha que poderia ter feito melhor e acha que o outro poderia ter feito melhor também, tá? Outra frase que ele sempre fala, tô olhando a minha cola aqui, ó. Não, nem faça, deixe que eu faço. Não, nem bota a mão, não bota a mão, não deixe que eu faço, que daí depois vai me dar mais trabalho para arrumar. Deixe que eu faço. Filhos de pais perfeccionistas sofrem muito para o outro. Filhos de pais perfeccionistas, eles sofrem para aprender, porque o pai tem pouca paciência de ensinar. Ele começa a ensinar e ele já fala assim, não, deixa que eu faço. Deixa que eu faço, mais tarde você aprende. Eu lembro que uma vez eu estava assistindo uma palestra que ele falou assim, olha, lógico, meu filho, para limpar o quarto dele bem mais ou menos, ele vai demorar o dia inteiro. Eu vou lá e faço em meia hora, muito melhor do que ele, né? Isso é bem lógico, né? Ele está aprendendo agora. Só que quando você tem o sabotador perfeccionista, como você quer que seja bem feito, você vai e arruma, e assim, o ensinar, o deixar o outro errar, vai ficando cada vez mais para frente. Cada vez mais para frente, porque você não tem muita paciência. Paciência não é uma virtude do sabotador insistente. Ele não tem muita paciência com os outros. Então, o que acontece? O filho está crescendo, já está adolescente, não sabe nem arrumar uma cama, né, não sabe nem às vezes fritar um ovo, porque você não... Ah, não, você vai fazer muita bagunça na minha cozinha. Ah, não mexe aqui não, deixa assim. E a gente sabe que o processo de aprendizagem suja, bagunça, quebra. Então, o insistente acaba atrasando o processo de aprendizagem do outro, porque ele prefere fazer, porque ele não tem tempo, e o outro acaba tendo que aprender meio que por conta. De vez em quando você dá algumas dicas, mas você não larga na mão dele para ele fazer com muita frequência, tá? Então, isso, se você percebeu, assim, que existe um sabotadorzinho insistente morando aí dentro, e você tem filhos, vamos baixar esse hominho aí, vamos baixar esse sabotador, porque os seus filhos precisam errar, acertar,
esquentar, melecar a cozinha inteira, precisam arrumar a cama daquele jeito que você fala assim, Senhor amado, estava melhor antes de você tentar. Mas eles precisam desse processo, né? Eles precisam aprender isso, eles precisam tentar. Então, muito cuidado com isso, ok? Muito rígido, pega a tarefa de todo mundo, porque acha que todo mundo vai fazer errado, tá? Então, essa é uma característica muito marcante do insistente. Cada etapa precisa ser tão perfeita que ele demora, ou ele nem começa, tá? Então, o que acontece? O sabotador insistente faz com que você demore para responder. Você está num emprego novo. Meu Deus do céu, antes de mandar um e-mail dizendo do e-mail, vê se você não esqueceu de nada, você checa se não escreveu nada errado. Então, assim, o insistente, ativando o perfeccionista, faz com que você demore, porque você faz muitas vezes a mesma coisa para ter certeza, ou você faz com tanto detalhe que você demora, né? Então, imagina se eu tiver que fazer um círculo muito perfeito, eu vou fazer bem devagarinho. Tá? Então, quanto mais preocupado com a perfeição eu estou, mais devagar eu faço aquilo, né? Então, eu vou fazer, por exemplo, uma carta para mandar para uma empresa. Eu vou ver vários modelos primeiro. Eu vou escrever, vou perguntar para alguém, lê para mim, o que você acha? Vou ler de novo, vou checar, vou pedir para mais alguém ver se não tem erro de português. E eu vou, e eu volto. Não tá bem. Aí eu olho outros modelos na internet para ver se o meu tá melhor, porque eu preciso, né? Preciso do perfeccionismo. Então, gente, como eu falei, eu tinha esse sabotador muito alto. Então, várias coisas que eu estou falando aqui, eu fazia. Né? Por exemplo, não deixar os meus filhos mexerem nas coisas, eu fazia. Meu filho mais velho, ele adora mexer, cozinhar, ele adora tentar inventar. Só que, coitado, por muito tempo, eu não deixava ele fazer isso. Ele fazia isso na casa das avós. Porque eu falava, não, você fazer uma bagunça, você vai errar e tal, tal. Sabe, já falando isso pra ele. E é lógico, ele vai errar, ele vai fazer uma bagunça. Mas é assim que ele vai aprender. Então, assim, esses exemplos que eu tô dando, muitos deles eram na minha vida. Ou antes de mandar um e-mail, de escrever uma carta, assim, quando eu sabia que a pessoa que ia receber tinha um nível hierárquico muito alto, em português. Imagina, então, quando eu tinha que escrever em inglês. Eu checava cada palavra que estava ali, ver se estava certo, se estava errado. Aí eu não tinha muita gente para perguntar se estava não sei o quê. Eu escrevia uma frase, via se eu achava outra, né? Porque existem alguns sites que você pode escrever uma frase e você vê se você encontra ela identicamente em outro artigo. Então, nossa, pensa no trabalho que eu tinha, porque tinha que ser perfeito, tá? Então, o perfeccionista, ele demora, ele faz muitas vezes, ele cansa muito, então ele é um dos sabotadores que mais tiram a energia, porque você procura tanto fazer bem feito que você cansa. Ou você faz muitas vezes, né? Quem está começando a gravar vídeo, né, até falei ontem um pouquinho, ele grava e deleta, porque nunca está bom. Então, eu falo para vocês que eu comecei a fazer live, por quê? Porque eu tinha, foi uma forma que eu encarei de falar assim, não tem como gravar e deletar. Eu tô ao vivo, a pessoa tá me vendo, então, foi um tratamento de choque que eu fiz comigo mesma, para eu começar a me livrar disso. Porque eu queria começar a compartilhar o conhecimento com vocês. E eu gravava, não tá bom. Colocava o filtro A, o filtro B, o filtro C, não, nada tá bom. E na live não tem filtro. Né? Nem sei se dá para colocar filtro na live. Nem me contem se dá. Que agora eu consegui me livrar, né? Fica com a cara brilhando aqui, né? Mas tá tudo bem. Tô conseguindo vencer isso, né? Como eu falei, o sabotador, você tem que vencer ele todo dia. Então, se você percebe a ação dele na sua vida, em qual área que você percebe? Você tem que enfrentá-lo. Né? Então, fazer lives, para mim, foi uma forma de enfrentar que tinha que estar perfeito, que tinha que estar a pele linda, né? Então, não vai rolar, né? Então, mas, amém, né? Estamos aqui, estamos vencendo o sabotador.
perfeito. Todo mundo tem que vencer todos os dias. Todo mundo tá ali batalhando todos os dias para vencê-los. Travou de novo? Opa, pra mim travou aqui. Vocês voltaram? Travou? Cadê vocês? Cadê vocês? Manda um coração aí se voltou. Vocês estão aí? Vocês não estão aí mais. Desistiram já. Sexta-feira, né? Sexta-feira vocês me abandonaram. É isso. Começar a sabotador vítima hoje. Vocês nem conhecem ele ainda. Eu já vou acionar o vítima aqui agora. Sexta-feira à noite fui abandonada. Né? Vocês já compartilharam a live? Já chamaram os amiguinhos para vir aqui? Ah, bom, agora voltou. Tá? Porque eu tô me sentindo abandonada. Vocês não estão interagindo comigo. Agora que eu vi ali uma carinha, um oi, escrito voltou. Calma. Acionar tudo quanto é sabotador aqui hoje, né? Um pouco bravo. Então vamos lá. Como eu falei, ele acaba sendo mais lento, porque ele faz mais vezes, checa muito para ver se tá certo, se pode passar para frente, porque Deus me livre alguém falar dele. Então, sabe aquela sensação que você tem de que o julgamento do outro, a opinião do outro, ela é muito importante para você? A culpa é desse sabotador. A culpa é do perfeccionista. Porque, por mais que você na teoria saiba que todo mundo erra, você acha que você precisa fazer sem erros. Então, a culpa é dele. Sabe por que você às vezes não fala em público por medo do julgamento? A culpa é do perfeccionista. Sabe por que às vezes você grava vídeo e não posta? Você acha 1001 defeitos? A culpa é dele. Tá? Eu acompanho um psiquiatra, o nome dele é Dr. Ítalo, e ele fala uma frase assim, que ele fala bem-vindo ao mundo real. Ele fala uma frase que me marca muito sempre, que ele fala assim: quanto mais você acha que as pessoas estão olhando para você, estão preocupadas com a roupa que você tá, o jeito que você tá vestida, é mais o teu ego falando: olha, tá todo mundo olhando para mim. E ele fala: ó, deixa eu te contar a verdade, não tem ninguém olhando para você. Tá todo mundo vivendo a própria vida. Tá? Então hoje, por exemplo, eu não sei se você foi numa clínica, se você foi numa loja. Você lembra como que a pessoa estava vestida? Tá? Então pensa assim, onde você foi hoje? Que pessoa que você encontrou? Você lembra exatamente como ela estava vestida? Então, esses exemplos é para mostrar para você que nem você repara tanto assim nos outros, que você que está com o sabotador alto. Imagine o outro está vivendo a vida dele. Né? E a gente às vezes percebe isso na praia, né? A gente, antes de ir até a praia, a gente fica com 1001, ai meu Deus, eu não vou usar essa roupa, eu não vou usar aquela, não vou não sei o quê, não, eu vou só usar maiô, não posso aparecer nada. Você chega na praia, você vê cada modelito, você vê todo tipo de corpo, você vê todo tipo de maiô, de biquíni, você vê assim, pessoas de todos os estilos. Você não se sente mais confortável? Assim, nossa gente, não, vou usar, né? Por quê? Porque tá todo mundo usando e ó a situação da pessoa ali. Se ela tá usando, também posso, né? Ou seja, porque ali você percebe que ninguém tá te olhando, ninguém te conhece, ninguém vai lembrar quem é você. Então, assim, você se preocupar com a opinião do outro, você se preocupar com o que o outro vai falar, o que o outro, o que ele tá pensando, né? Você já quer controlar até o que ele tá pensando, ele não precisa falar, tá? Você não se preocupa só com o que a pessoa vai falar de você, você se preocupa até com o que ela vai pensar. Até isso que é controlar, né? É só o perfeccionista atuando na sua vida. É sabotagem. É sabotagem. Por quê? Porque eu vou te fazer uma pergunta. Quantas vezes você não fez algo que você queria muito porque ficou com medo do que iam falar de você? Mas o que ele vai pensar? Sei lá o que ele vai pensar. Não estou na cabeça dele, né? O que vão dizer? Gente, a opinião do outro é só a opinião do outro. Vamos combinar? Esse aí merece coração, né? Por quê? Porque eu sei que você sofre disso. Eu sei que você já deixou de fazer coisas
porque pensou no que o outro ia pensar. Eu sei. Então, toda vez que você não fez algo porque pensou no que o outro ia pensar, o que vão dizer? Ai, mas ó, o que é não sei o que? Vão falar de mim, vão não sei o que de mim. Foi este sabotador que fez isso com você. Acabei de te contar quem que é o culpado. Tá? Aí, descobriu que é ele. E ele já travou sua vida muito. Deixa eu te contar mais algumas coisinhas que ele sempre conta pra você, algumas mentirinhas, né? O medo de ser criticado, né? Que a gente acabou de falar. Você acaba não fazendo muitas coisas. Você só faz aquilo que você tem certeza. Já viu aquela frase, né? Eu só abro a boca quando eu tenho certeza. Qual que é o preço disso? Muitas vezes você podia ter dado a tua opinião, a outra pessoa ia complementar, a coisa ia ficar melhor para todo mundo, tal, mas você não tinha certeza. Não sabia o que a pessoa ia pensar de você. Não sabia como que aquilo ia ser recepcionado. E aí você fala assim, eu prefiro não dar minha opinião, porque daí pelo menos não sobra pra mim. Por quê? Porque você tem que estar perfeitinho, né? A tua imagem tem que estar limpa, tá? E aí então você não se expõe. Por quê? Porque pode quebrar a imagenzinha de vidro. Tá? Então você não se expõe, você também não dá a tua opinião. Percebem que ele é muito parecido com o esquivo, que também não dava a opinião, tá? Mas esse aqui é porque a imagem tem que ser perfeita. Para ele ser perfeito é muito importante. Estar certo é muito importante. Tá? O que é? Você vê pela cara assim, ela tá ali, às vezes, numa reunião, falando como as coisas têm que acontecer e tal, para as pessoas. E se alguém fala assim, tá, mas e se a gente fizer de outro jeito? A primeira reação é, não vai dar certo. Você já responde, não, assim não vai dar certo. Faz do jeito que eu já fiz, que eu já tentei, já tá testado, confia em mim. E se a pessoa continuar, falar assim, mas eu acho que se a gente fizer assim, 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 assim. Gente, a pior coisa pro sabotador insistente é quando ele percebe que o outro tem um pontinho de razão. Ele não consegue admitir. É muito difícil. Ele, lá no fundo, ele fala assim, não, acho que daria, né? Mas e como é que eu vou assumir isso agora em público, assim, na frente dos outros? Que a opinião dele também daria certo e eu não pensei nela antes. Como que eu vou fazer isso? Aí você vê pela expressão facial, pela cara da pessoa. Pode ser, mas, aí veio um mais, né? Mas eu não sei, é arriscado, porque a gente nunca tentou, o nosso a gente já tentou, tal. Então, assim, você já percebe que ela sentiu que do outro jeito também poderia dar, porque ela é uma pessoa inteligente. O insistente, o perfeccionista, ele é muito inteligente, tá? Ele tem muita inteligência, ele só tem rigidez. Ele achou um jeito certo e, para não ter falhas, ele gosta daquele jeito que ele achou. Então, ele faz a mesma coisa do mesmo jeito sempre. Porque se for um pouquinho, pode ser que dê errado e ele prefere não arriscar, né? Opa, sabotador identificado com sucesso ali, né? Tá? Então, assim, ele é inteligentíssimo. Tanto que quando a outra pessoa dá uma opinião, ele saca na hora que aquela opinião daria certo. Ele é muito inteligente. Só que como ele é rígido, dá o braço a torcer, dói tanto pro perfeccionista, porque não foi ele que pensou naquilo. Ele tem uma certa dificuldade de dizer que pode ser que do jeito B daria certo. Lembra que ontem a gente falou que o hipervigilante ele pensa no plano A, B, C, D. Antes de sair de casa ele tem vários planos para caso algo dê errado. Essa é a maior dificuldade do perfeito. O plano dele é perfeito. Ele acha que porque o jeito dele é o correto. Então o maior desafio do perfeccionista é ter um plano B, porque ele acha que o dele nunca vai falhar, tá? Então, assim, ele tenta agradar todo mundo, porque ele tem medo de ser criticado. Ele sempre está criticando o outro aqui, né? A gente já falou, o outro ainda está executando a tarefa. Você aqui dentro já está falando assim, nossa, eu faria diferente. Não sei se isso vai dar certo, não. Eu faria de outro jeito. Se deixasse comigo. Você já até se imagina fazendo de um jeito diferente.
Plano B é fazer o A dar certo, exatamente, né? Bem-vindo ao perfeccionista. E então, assim, ele sempre está criticando o outro, principalmente se o outro fez de um jeito que ele não perguntou para ele, tá? Então, se é um jeito diferente, ele está sempre criticando. Não vou dizer assim, criticando ou falando mal, é criticando, assim, julgando, analisando. Não sei, eu faria, tá? Mas não tá falando, ele só tá pensando, tá? Agora, ele não gosta de receber críticas. É muito difícil você pegar um perfeccionista e falar para ele, viu, você fez isso aqui, eu acho que se você... Não precisa nem falar para ele que ele fez errado, que isso é a morte, né? Se você falar para ele assim, olha, eu acho que se você tivesse ido desse jeito ao invés desse, o resultado seria melhor. Você está criticando o jeito que ele fez. E é o fim do mundo. Ele não recebe a crítica bem. Ele vai se armar de todas as desculpas possíveis para dizer por que ele fez daquele jeito e que o jeito dele era o correto. Ele falou assim, não, você não sabe, eu fiz desse jeito porque eu já tenho experiência, tal. Do jeito que você está falando, pode ser que não ia dar certo, tal. Então ele é muito bom em defender. Nossa, você tentar criticar, ele já... E se ele perceber que ele está perdendo, ele apela para a seguinte frase. Também sou sempre eu que tenho que fazer tudo? Sempre sobra para mim? Ninguém assume nada? Agora é fácil, né? Depois que eu já fiz tudo sozinha. Agora é fácil me dizer que tinha um outro jeito, mas na hora que eu pedi ajuda, ninguém veio. Mas assim, ele não pediu muita ajuda não, sabe? O máximo que ele tem que falar assim, alguém vai me ajudar? Mas né? Porque perguntou, daí pelo menos ele pode usar isso depois. Mas ele não gosta muito de ajuda não, porque o povo é lento, o povo atrapalha, o povo erra, aí dá mais trabalho ter que consertar. Ele prefere fazer sozinho. Tá? Então, esse é o perfeccionista. E é um sabotador. Por quê? Porque você está fazendo muita coisa sozinho. Você está se sobrecarregando, porque você tem que checar, ver se você está certa. Você faz muitas vezes a mesma coisa. Você puxa para você porque você acha que o outro não tem capacidade. E sabe o que é pior? Quando o nível é muito alto do perfeccionista, ele não gosta de pessoas iguais a ele na equipe. Porque vai bater de frente, né? Porque cada um vai falar que o seu jeito é o jeito correto. Aí fechou o tempo, né? Então, o que acontece? O perfeccionista, se ele tem a opção de escolher a equipe dele, ele vai escolher pessoas que ele ache que são menos inteligentes do que ele. Pessoas que vão olhar para ele, vão admirá-lo e vão fazer tudo que ele mandar, que elas não vão dar muita opinião. Tá? Então, ele prefere que a equipe seja assim, mandei, fez. Porque aí só delega aquelas atividades que são simples, que a gente fala assim, ó, é só preencher planilha, não mexa em nada, não mexa na... Né, eu lembrei desse exemplo. Não mexa em fórmula nenhuma, não pense, só respire e preencha. Porque aí ele entrega essas, mas aquelas mais pensantes, aquelas assim mais difíceis, ele fica com ele. Então, ele monta uma equipe de pessoas que não confrontem a opinião dele, só obedeçam. Identificamos alguém aí? Não? Tá. Cadê meus corações? Hoje vocês estão tão tristes comigo, né? Acho que vocês não gostaram desse sabotador, ele é meio briguento, né? Tá? Inclusive, vocês nem compartilharam tanto a live assim, ó. Só tem 5 pessoas, olha. Eu tenho certeza que você conhece alguém que é bem desse jeito, que precisava de ajuda, hein? Você mandou pra ela já? Tá? Então, vamos lá. Continuando aqui. Algumas frases. O certo é certo, o errado é errado. Inclusive, o certo é o meu jeito. Né? Tem esse pequeno detalhe que, assim, o certo é o certo. E não é que sempre o jeito certo é o meu jeito. Sabe aquelas piadinhas que a gente fala, assim, de marido e mulher, né? Na relação sempre tem um que tá certo e o outro é o marido, né? Então, assim, é mais ou menos esse estilo que é o perfeccionista, tá? Aqui. Apesar de ser muito inteligente, não busca outras formas. Por quê? Porque qualquer outra forma mostra que a dele estava errada. Ele pensa assim, ele não pensa que a outra também estava certa. Para o perfeccionista,
está mostrando que a dele estava errada, né? Lembra-se, não é quem faz com excelência, é o sabotador perfeccionista. Então você pode estar falando assim, nossa, mas eu não sou tanto assim também. Excelente, quer dizer que o teu sabotador não está tão alto. Eu estou assim jogando extremos, às vezes um exemplo mais baixo, para você entender que existem níveis de autossabotagem. Né? Como eu falei, quem estiver comigo nas 9 vai ganhar uma análise personalizada, onde eu vou te falar como que está o teu insistente. Eu vou te falar como que está o teu vigilante, como está o teu inquieto. Todos eles a gente vai fazer personalizado para você saber em que nível você está. Então, aqui na live, o que eu estou fazendo? Eu estou te dando exemplos simples, desde uma pessoa que tem esse sabotador baixo, mas ele está atuando, até uma pessoa que tem ele no modo hard ali, que é, nossa, super comanda a sua vida, tá? Então, se você viu que algum exemplo assim, não é 100% a sua vida, amém, né? Mas você já pensou em alguém, que eu sei que você pensou em alguém. Você já reconheceu algumas pessoas, tá? Coração, finalmente, coração. Meu Deus, cadê meus corações? Então, vamos lá. Continuando. Tem mais, como eu comentei agora, né? Tem mais amigos inferiores para ter certeza que ele tem o controle de tudo. Ele sempre seleciona o que os outros podem fazer e o que não podem, porque tem que ser perfeito, tá? Ele tem muita dificuldade de dizer que foi a equipe que fez, em algumas pessoas. Eu fiz, a equipe tá ali se sentindo assim, nossa, a gente também participou e ele esquece, né? Ele esquece, tadinho, esquece, passa batida assim. Ele fica muito frustrado e ressentido com os outros, tá? Frustrado por quê? Porque ele se sente que só ele trabalha, só ele se esforça, os outros estão sempre fazendo meia boca, porque ele, quando é muito alto o sabotador, ele acha que é corpo mole dos outros, que ninguém se esforça o suficiente, que isso é horrível para a equipe mesmo, que ninguém se esforça o suficiente, que ninguém dá tanto sangue quanto ele. Então, assim, se for num nível realmente muito alto, ele é sempre frustrado, achando que se não for ele, ninguém mais faz. É aquela pessoa que faz questão de trabalhar doente e contar para todo mundo que ela está doente, tá? É do tipo assim, prestem atenção que essa empresa não vive sem mim. Tá? Então, isso é muito ruim, porque como ela faz isso, ela espera que todo mundo fale para ela o tempo inteiro que tá perfeito dela. Porque ela não lida bem com as críticas, mas ela adora um elogio, né? Todo mundo gosta, mas ela, assim, o perfeccionista, ele gosta que as pessoas reconheçam que está perfeito. E então ele se frustra. Porque também ele afasta um pouco as pessoas pelo jeito dele. Então, nem todo mundo gosta de dar elogio para pessoas que já se acham sozinhos, né? Não precisa. Então, tem essa frustração, tem esse ressentimento, sempre achando que faz e ninguém reconhece. Por quê? Vamos dizer o seguinte, ele entregou um relatório para mim. Eu vou olhar o relatório e beleza, vida que segue. Eu não tenho noção que ele demorou 3 horas para fazer o relatório. Porque ele queria tanto que aquilo tivesse perfeito, que ele... né, pesquisou, fez um monte de coisa, então ele deu o sangue ali naquele relatório. Como eu não sei, eu vou olhar, vi a informação, obrigada, né? Às vezes nem obrigado, tem chefe que nem obrigado, fala, e vida que segue. Então ele fica ressentido porque ele fala, nossa, eu demorei tanto, eu me esforcei tanto, mas às vezes o outro nem sabe, porque era algo que não precisava de tanto tempo assim. Às vezes era uma coisa de meia hora, né? Então, ele não sabe, então ele não dá aquele uau, aquele parabéns. Então, a frustração, o ressentimento. Então, você normalmente percebe que aquelas pessoas mais perfeccionistas, elas estão mais emburradinhas. Elas têm uma tendência a estarem emburradas com mais frequência, achando que ninguém reconhece, que ela faz e o chefe reconhece o outro e não ela. Porque como ela fez muito... mas o resultado foi o mesmo, que a outra pessoa que fez só metade, né? Ela jamais vai achar que o resultado é o mesmo. Vamos dizer que eu pedi 2 relatórios, um para um perfeccionista e uma para pessoa que não tem esse sabotador muito alto. A pessoa que não tem o sabotador muito alto demorou meia hora para me entregar. E a do perfeccionista demorou 2 horas, 3 horas. O que vai acontecer? Como eu não sei
né? Como o teu chefe não sabe que você tem esse sabotador, ele vai olhar os dois, vai agradecer, às vezes pode até brigar com você porque você demorou mais para entregar. E vida que segue. Então, você sabe o esforço que você colocou naquilo. O outro não. Então, o ressentimento acaba surgindo e a frustração, e você sempre esperando que o outro te dê um parabéns extra, porque você fez um esforço extra, e esse parabéns extra acaba não vindo, tá? Então, há o ressentimento. Uma coisa também que acontece, eu lembro que acontecia muito comigo, quando eu estava com esse sabotador altíssimo, é que você torna isso sempre pessoal, tá? Porque o teu esforço foi pessoal. Então, se a pessoa não te elogia pelo relatório, você fica chateado. Então, se a pessoa só falou assim, o relatório está bom, ela elogiou o relatório, ela não elogiou você. E aí, como se torna pessoal, porque foi você que fez o esforço extra, você fica frustrado, tá? Fala assim, nossa, nunca me elogia, tá? E acaba tendo essa frustração, esse ressentimento. É aquele funcionário que faz e sempre acha que o patrão, né, o chefe, nunca reconhece, tá? Então, assim, existem chefes que não reconhecem, mas o que eu digo é que quando o sabotador perfeccionista está atuando na pessoa, ela quer um reconhecimento extra sempre pelo esforço extra que ela fez. Ficou claro, gente? Só me coloca aí que vocês entenderam que esse sabotador faz com que você espere sempre muito além das pessoas, porque você fez além, tá? Ficou claro? Beleza, então tá. E agora, vamos consertar? Vamos livrar, né? Agora é a hora da nossa ferramenta, a hora de pegar papel e caneta para a gente fazer uma análise e para a gente aprender a deixar esse perfeccionista longe, porque vocês estão percebendo o quanto ele drena a energia, o quanto ele te deixa ressentido. Você às vezes é uma pessoa tão feliz e acaba ficando sempre magoada, porque está sempre esperando do outro um elogio extra pelas atividades extras que você fez, tá? Então ele é realmente sabotador muito chato e que deixa até a tua convivência com as outras pessoas mais complicada, tá? Então o que você vai fazer, tá? Você vai selecionar algumas coisas na sua vida que realmente precisam ser perfeitas, tá? E outras que não precisam tanto assim ser perfeitas, tá? Você vai selecionar. O que você faz tanto? Eu, como mãe, o que eu preciso que tem que ser perfeito? A atenção que eu dou para eles, o momento de oração, eu tenho que largar tudo para fazer isso com eles. O que não precisa ser tão perfeito assim? A cobrança com relação a arrumar a cama, porque eles podem errar. Ou seja, faz a lista de alguma área, pega uma área da sua vida e faz as atividades que você tem para fazer nessa área. E coloca de 0 a 10 na frente o quanto isso realmente vai afetar a sua vida, a vida das pessoas, se não chegar no 10. Então, por exemplo, o que vai acontecer se eu mandar um e-mail para o meu chefe com o português errado? De 0 a 10. O que acontece? Então, pense assim nas coisas que você mais demora para fazer, que mais estão atrapalhando, que mais o sabotador está atuando. O que vai acontecer se eu mandar um relatório errado? Tá? Sabe, assim, coloca todas as informações que você tem que fazer. O que vai acontecer se eu estou dando aula, né? Vamos usar um exemplo aqui. Estou dando aula e eu falo uma palavra errada. Tá? Ou seja, pensa em todas as atividades que você faz e coisas que você normalmente tem medo, que você não quer que aconteça. E coloca uma pontuação na frente, assim, do tamanho desse prejuízo. O que acontece? Você consegue resolver isso rápido? Eu falei errado, gente. Eu falei a palavra errada, daí na aula seguinte eu posso chegar e falar assim, olha, lembra aquela palavra que eu falei assim? Esquece, gente, deleta. Era assim. Tá? Então, pensa assim, precisa ser perfeito? De 0 a 10? Não. Por quê? Porque se eu errar, dá para consertar rápido. Se eu mandei um relatório errado para o meu chefe, tem valores nele,
tem decisões importantes nele, então ou ele é um relatório que realmente precisa ser perfeito, ou não. É só um relatório, assim, das minhas rotinas mensais. Então, se eu errar ali uma coisa ou outra, dá tempo de eu falar para ele, olha, o relatório que eu te mandei, eu vou te mandar uma errata porque estava errado, ou às vezes tem um monte de relatório, gente, que chefe nem olha, ele só pede. Fica a dica. Cuidado, tá? E você pôs um monte de esforço. O que acontece se eu mandar o e-mail para o meu chefe com um errinho de português? Ele vai só falar assim, viu, tá escrito errado, cuidado. Eu vou só levar um xingo? O que é, sabe? Então, assim, não, mas eu mandei pro cliente. Então, assim, pensa em alguns detalhes da sua vida que você mais fica deixando o sabotador travar a sua vida. E pensa assim, precisa ser perfeito de 0 a 10? O quanto você pode errar que dá para consertar, ok? Aí, você vai colocar o seguinte. Como que você vai agir se isso acontecer? Tá? Então, assim, colocou as atividades que mais drenam a sua energia, que você tem que fazer, refazer. De 0 a 10, o quanto ela realmente não pode sair errado. E na frente, pelo menos uma opção do que fazer se ela sair errado. Tá? Por quê? Porque, como eu falei, diferente do vigilante, que sempre tem plano A, B, C ou D, a maior dificuldade do insistente é montar um plano B. Porque ele trava e fala assim, não tem como dar errado. Tá, mas imagina se der errado. Não, mas não tem como dar errado. Você tenta tirar dele uma possibilidade daquilo dar errado, ele fala assim, não, mas não tem como dar errado. Eu chequei tudo, eu sei que dá certo. Eu nunca erro, sabe? Essas coisas assim. Então, fala assim, então tá, hipoteticamente, lá, vamos viajar, vamos criar. Se desse errado, o que você faria, então, para consertar? E aí pega uma segunda opção, ok? Porque só de pegar uma segunda opção, o insistente dele já baixa automaticamente, tá? É incrível, assim, porque o seu subconsciente entende que você colocou uma possibilidade de falha. Achava que era otimismo. Tá? Então, assim, você colocou uma possibilidade de falha e você colocou um conserto para a possibilidade de falha. Então, o seu subconsciente fala assim, tá bom, né? Porque ele está aprendendo a lidar agora com esse negócio de se não der certo. Ele não sabia lidar com isso agora, né, até agora. Por quê? O que acontecia? Quando você deixava o perfeccionista atuar diretamente sobre você, se desse errado, você entrava em pânico, você ficava chorando uma semana porque você errou. A cobrança é gigantesca, é algo surreal, tá? do perfeccionista. Porque ele não pode errar. E às vezes algo deu errado. Então ele fica uma semana se cobrando. Meu Deus, eu não podia ter falado aquela palavra errada. Meus alunos, como que eles vão confiar em mim a partir de agora? Sabe, assim, eleva a 10ª potência o prejuízo daquilo. Então, quando você contou para o seu cérebro, olha, se eu fizer isso, se eu falar uma palavra errada, eu na aula seguinte venho, corrijo e falo para eles, olha, eu falei errado, desculpa, me confundi. E tá aqui, né? Eu criei uma possibilidade, já aquela tensão de ter que ser perfeito já é reduzida realmente bastante, tá? Fazendo isso, você já consegue reduzir muito. Eu coloquei aqui alguns detalhes, mas precisa realmente algumas coisas ser mais personalizadas, né? Quando você vai conversando com a pessoa, ela vai soltando frases, né? Num processo de coaching, por exemplo, ela vai soltando frases para você que você já pesca e já sabe como agir, como ajudar, né, nesse caso. Mas a gente pode perguntar assim, quem julga? Quem que vai te julgar nesse caso? Ou seja, ela não pode, de 0 a 10, ela não pode falhar. Por quê? Quem vai ser prejudicado com isso? Quem vai ficar bravo com isso? Né? Então, aí a gente atua também nessa área para saber se é uma cobrança interna, se é uma cobrança externa. E a gente tem que começar a reduzir o sabotador nas duas áreas. A pessoa te julgou, aí você vai pensar num segundo resultado. Então, assim, são outras áreas que a gente vai fazendo, que são realmente, é necessário saber se ele é realmente muito alto ou ele é muito baixo. Porque se ele for
de 7 para baixo, né, porque um sabotador ele vai até o 10. Se ele for de 7 para baixo, a gente entende que precisa atuar mais na cobrança interna. Eu não me permito errar. Se for do 7 para cima, a cobrança também eu não permito que os outros vejam o erro, tá? Então, tem algo mais interno e algo mais externo. Então, precisa realmente fazer o teste para a gente saber se precisa atuar de forma externa, mas de qualquer forma, de forma interna, a gente faz isso. Você realmente precisa ser perfeito? De 0 a 10, o quanto você pode errar nisso? Se você errar, qual que é a segunda opção? O que você pode fazer para consertar? Tá? Quem que vai levar esse prejuízo? Ok? E treinar. Treinar, agir no imprevisto. Uma tarefa que eu posso deixar para vocês, é uma tarefa que eu deixaria se vocês fossem meus coaches, né? Se estivessem num processo de coaching comigo, seria essa. Você tem, o perfeccionista, ele normalmente tem todas as tarefas já pré-agendadas. Tenta agir em uma delas, que a gente colocou do 0 a 10 no número baixo, que você não vai sentir um impacto muito grande. Tenta agir em uma, pelo menos, de forma imprevista. Como que você reage ao imprevisto? Como agir no imprevisto? Tentar fazer, pelo menos, você ia exigir perfeição, mas pelo menos uma tenta improvisar. Algo que, escolhe uma que você não vai sentir um impacto muito grande e tenta improvisar nela. Para que você veja que mesmo não sendo perfeito, aquilo deu um resultado, tá? E não se cobre tanto do resultado porque você acabou agindo no improviso. Então, realmente olhando para aquela atividade, lembrando que ela é experimental. Você está começando, né? Como eu falei, eu comecei a fazer as lives. E provavelmente hoje eu já falo, quem às vezes assistiu as primeiras, talvez hoje eu já fale com mais naturalidade, me preocupe menos com o cabelo. Só essa blusa hoje está me incomodando, que ela está caindo. Mas assim, eu me preocupo menos, talvez, com a opinião e mais com o conteúdo do que nas primeiras. As primeiras, realmente, eu estaria em pânico porque tem um troço aqui espetado, tá? Mas, lembrar que você está realmente, então, treinando a agir no improviso, treinando a agir num campo em que você não está com tudo sob controle. Escolhe uma atividade, então, se você percebeu que seu insistente, seu perfeccionista é altíssimo, escolhe uma atividade dessa semana, de amanhã, e tenta fazer essa atividade sem essa pressão de que tem que estar perfeito.